Meu nome é Ana Paula, eu sou formada em Estética e Cosmetologia, pós-graduada em Estética e Cosmética Avançada, pós-graduando no curso de Docência do Ensino Superior e em Coaching de Gestão de Pessoas. Eu tenho uma experiência aí de 10 anos de atendimento, sou empresária no ramo de cosméticos e vim passar um pouco para vocês de como fazemos para calcular aí os custos dos nossos tratamentos estéticos. Hoje a gente se prepara muito para trabalhar, né? A gente fala para colocar a mão na massa mesmo. Então a gente se prepara tanto na parte teórica quanto na parte prática. Queremos aí fazer os melhores cursos para obtermos os melhores resultados com os nossos clientes, mas esquecemos de uma coisa, do empreendedorismo. A gente se prepara muito para trabalhar, mas não se prepara para empreender. E quando a gente faz um curso onde nós temos oportunidades para sermos os próprios patrões, né, para abrirmos o próprio negócio, o empreendedorismo é fundamental. Então, você conseguir estipular o seu preço de custo, o seu preço de lucro, o seu preço de venda total de um produto ou de uma prestação de serviço é vital para a sua empresa. Para saber se você está conseguindo lucro, se você está empatando ali no 0 a 0 ou se você está levando prejuízo. Muitas vezes eu vejo alunos meus me perguntando, professora, quanto que eu cobro num procedimento? E aí a resposta, gente, é sempre depende. Depende muito, tudo depende. Então, eu vou passar hoje para vocês alguns pontos que devem ser avaliados para que vocês consigam aí calcular o preço de custo dos seus tratamentos, tá? Então, pega um papel, uma caneta e vamos juntos fazermos os nossos custos. Primeiro, antes de estipular lucro, antes de estipular qualquer outro tipo de ganho, ok? Então, vamos começar agora. Eu vou começar apresentando para vocês quais são os tipos de custos que nós temos dentro de uma empresa. Todos nós já sabemos quais são os nossos custos, mas muitas vezes não conseguimos dividir isso e acharmos uma conta para estipular isso dentro de um determinado procedimento, ok? Iniciando então com uma mensagem glamurosa, eu falo de maestro mesmo, todo mundo conhece ele desde criança, né? Disney, quem nunca ouviu esse nome? E ele diz o seguinte, todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem para persegui-los. Então, muitas vezes não basta ter só o conhecimento, a gente tem que ter coragem mesmo para correr atrás dos nossos sonhos e tornar tudo que a gente imaginou, tudo que a gente sonhou realidade. Então, vamos lá para mais uma aula, todo mundo com papel e caneta na mão para anotar aí as dicas que eu vou passar para vocês agora. Então, custos. Eu sei que eu tenho custo, eu pago conta todo mês, então eu tenho muito custo. Mas quais são esses tipos de custo? Eles são divididos por categoria. E aí eu tenho, em primeiro lugar, os custos fixos, tá? E os custos variáveis. O que é custo fixo? O que é custo variável? Eu vou ler aqui para vocês a definição deles e depois eu trocar por miúdos para a gente poder simplificar. Então, custos fixos totais é uma parcela dos custos totais que independe da produção ou aí do atendimento decorrente dos gastos com fatores fixos de produção e é também chamado de custos indiretos, certo? Já os custos variáveis é uma parcela dos custos totais que independe da produção e por isso muda com a variação do volume do atendimento ou da produção. Representam as despesas realizadas com os fatores variáveis de produção e também é chamado de custo direto. Ana, não entendi muita coisa que você falou aí não, ficou um pouco confuso. Então, eu vou simplificar agora. Custo fixo, então. O custo fixo pode ser enquadrado aí num custo de salário, no custo de aluguel, no custo de água, luz, internet, o seu telefone, o alarme da sua empresa, o seguro da sua empresa. Então, o custo fixo nada mais é do que um custo que permanece constante, independente do aumento ou da diminuição da quantidade de atendimento.
Independente se você trabalhou muito esse mês ou trabalhou pouco, esses custos eles não vão se mover, eles vão ser sempre os mesmos, ok? Então, os custos fixos geralmente fazem parte da estrutura do seu negócio. Então, eu falo que esse custo fixo aí, ele pesa muito no mês de dezembro, janeiro, porque geralmente a gente para de atender no dia 24 de dezembro e retorna lá para o dia 4, dia 5 de janeiro. Então, nós temos aí cerca de 10 a 12 dias sem trabalhar, então sem receber, e o custo fixo permanece igual. Então, meu aluguel continua girando, o salário dos meus funcionários ou o meu também tem que girar, porque as minhas contas continuam lá para eu pagar, né, todo mês. A minha luz continua a mesma, a internet continua a mesma. Então, ali tudo continua igual. Às vezes você vai me perguntar, Ana, mas luz e água não é um custo variável? Cada mês vem um valor? Ele pode ser enquadrado em custo variável também, uma diferença que viria todo mês igual. Então, vamos supor, eu pago em média de luz todo mês R$150. E esse mês é verão, eu vou ligar o ar-condicionado. Então, vai vir aí cerca de R$80, R$100 a mais, tá? Um exemplo. Então, esses R$80, R$100 a mais, ele acaba sendo um custo variável, porque ele vai variar conforme a minha demanda. Então, se eu trabalhar, às vezes ele vai aumentar, se eu não trabalhar, ele não vai aumentar, vai se manter fixo. Mas para simplificar aqui, gente, eu trouxe ele como um custo fixo mesmo, tá? Então, a gente vai enquadrar tudo isso no nosso custo fixo, certo? Primeira coisa, vocês viram que eu coloquei lá no slide salário em negrito? Bem, muitas pessoas ainda acreditam que o salário que elas vão tirar e colocar no bolso é o lucro, é o que sobrou do pagamento das contas. E não é assim. O seu salário, ele é uma conta fixa. Ele tem que acontecer. Então, eu não posso, se esse mês eu atendi mais ou atendi menos, eu ganho mais ou ganho menos. Não, o seu salário, o seu prolabore, ele tem que ser fixo. Então, você tem que estipular esse salário e colocar na lista dos seus custos fixos. Então, anota aí o seu salário na lista do seu custo fixo, certo? Mas como que eu vou escolher quanto que eu quero ganhar? É uma pergunta boa, né? Por mim, eu ganharia 10 mil, 15 mil no mês em atendimento. Mas é coerente com a realidade? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês de como a gente faz para calcular, em média, o quanto que a gente pode ganhar, tá? A primeira coisa que a gente tem que levar em conta é a experiência. Eu tenho experiência? Eu trabalho há 10 anos nessa área ou eu comecei a trabalhar esse mês? Então, a experiência, ela conta muito, conta bastante. Então, anota aí, experiência. Tenho bastante, estou aí no meio do caminho ou quase não tenho? Isso conta bastante para o seu salário. Investimento na carreira. Eu faço bastante curso, eu vou a congresso, eu estou sempre tentando me atualizar ou não? Eu me formei e eu nunca mais fiz nenhum curso. Como que está o investimento aí na sua carreira, no seu conhecimento? Estrutura do seu negócio. Como é a estrutura do seu negócio? É uma estrutura média? É uma estrutura luxuosa? É uma estrutura simples? Então, a estrutura também conta. Local. Você atende na periferia? Você atende no centro? Você atende no shopping? Então, o local também condiz aí com o valor que a gente acaba querendo tirar de salário. Concorrência. Quanto, em média, a sua concorrência ganha? Tá? Para você ter aí um parâmetro, um norte. Não que você tem que ganhar igual os seus concorrentes ganham, mas é para você ter um norte, tá? Qual o serviço que eu oferto? Eu oferto um tratamento, 2 tratamentos, uma paleta bem grande de tratamento. Como que tá aí a sua clínica? Então, a gente também tem que dar uma nota para isso. E por último, é o desejo. Então, qual é o seu desejo? Quanto que você quer ganhar? É claro que se a gente fosse colocar o desejo em primeiro lugar, todo mundo ia querer ganhar bastante. Mas olhando todos esses tópicos, vocês conseguiram enxergar um valor total de salário que caiba aí na estrutura do seu negócio? Ok, então guarda esse valor aí para você, tá? O que eu tenho a dizer para vocês? Nada é cobrado pelo que se faz. Não se cobra pelo que se faz. Porque eu faço uma limpeza de pele, mas outros 10 profissionais fazem também.
Se cobra pelo que se sabe. Então, se cobra, se você tiver uma intercorrência numa limpeza de pele, se você sabe agir ali naquele momento. Então, é isso que vale. Se você sabe o que você está fazendo, tá? Não o procedimento em si. O procedimento em si qualquer pessoa faz. Você tem que cobrar pelo que você sabe. E aí entra aquela história que eu gosto bastante de contar de um empresário que tem uma máquina que custa 10 milhões de reais. E essa máquina, para ele, é uma máquina que gera um lucro muito grande, muito importante. Então, ela não pode ficar parada. E um dia, simplesmente, ela parou de funcionar. E aí, ele ligou para o técnico veio, ficou ali uns 20 minutos observando a máquina, olhou a máquina por dentro, foi lá, apertou um parafuso e a máquina voltou a funcionar. E aí o empresário ficou super feliz, muito contente, porque cada hora dessa máquina parada, ele perdia aí muitos R$1.000. E aí falou para ele, quanto eu te devo? E aí o técnico falou para ele, R$1.000. E ele disse, R$1.000 para apertar um parafuso? E aí ele falou, sim, R$1.000. Então você me descreva o porquê que você está me cobrando R$1.000 e volte aqui amanhã que eu vou te pagar. E aí no outro dia ele voltou com um papel escrito o seguinte, apertar um parafuso, R$1. Saber qual parafuso apertar, 999. Então é isso que conta, gente. Além da experiência, saber o que você está fazendo, não apenas o procedimento em si, ok? Como que eu calculo meu custo fixo, então? Eu tenho lá aqueles itens que eu tinha passado para vocês, aluguel, luz, água, internet, telefone, o alarme, o seu salário, e aí eu vou totalizar isso. Eu coloquei aqui, gente, alguns valores que são sugestivos. Às vezes na sua realidade aí é muito alto, às vezes é muito baixo, e aí vocês colocam aí na planilha o valor de vocês. Se tiver algum outro custo fixo que vocês pagam todo mês, tem que colocar aí. Eu, por exemplo, não coloquei o DAS, que é o pagamento de uma guia de quem é microempreendedor individual, mas ele entraria no custo fixo, ok? Se você tem contador, também entra no custo fixo. Se você tem, às vezes, algum sistema, também entra no custo fixo. Eu coloquei assim para simplificar, tá? Então, custo fixo, a gente tem de aluguel R$800, luz 150, água, R$100, internet, R$80, telefone, R$50, alarme, R$90 e o salário, eu cheguei na conclusão que R$3.000 é um bom salário para mim. E aí me totalizou aí R$4.270. Então eu tenho de custo fixo R$4.270. Acabou o custo fixo para quem trabalha na estética? Não acabou. A gente ainda tem um item que é primordial e muito importante e muita gente se esquece de colocar. A depreciação dos aparelhos estéticos. Então, todo mundo hoje tem um aparelho ou outro. E como que eu faço para calcular essa depreciação? Então, no site da Receita Federal, você encontra aí os parâmetros para cada tipo de produto, os anos de depreciação. Tá? Então, eu copiei aqui, coloquei para vocês 25 anos, por exemplo, para imóveis, 10 anos para máquinas, móveis e utensílios, que no caso é o que a gente vai utilizar, 5 anos para veículos, 5 anos para computadores e periféricos. Então, eu escrevi o seguinte, ó, divida o valor de cada item pelo seu respectivo tempo de vida útil em número de anos e divida o resultado por 12 meses. Assim, você terá a apuração da depreciação mensal. Então, eu coloquei aqui um exemplo que você tem R$10.000 de aparelhos estéticos aí na sua clínica. Pode ser que você tenha 100 mil e pode ser que você tenha 1.000. Coloque aí o valor que você pagou nos equipamentos, ok? Então, R$10.000 é o valor total dos aparelhos. Se R$10.000 eu dividir por 10 anos, eu vou ter R$1.000 por ano. Não são 10 anos ali de depreciação? Então, por isso que eu dividi por 10 anos. Então, eu tenho uma depreciação de R$1.000 ao ano. E agora eu vou dividir por 12 meses para eu saber quanto isso me custa por mês. Então, R$1.000 dividido por 12 meses, eu tenho um valor total de R$ 83,33. Esses 83,33 eu tenho que jogar lá na minha tabela de custo fixo também. Ok? Certo. Outra coisa importantíssima e muita gente esquece.
eu não consigo calcular o meu custo fixo por hora, por exemplo, se eu não souber quantas horas eu vou trabalhar. Então, eu preciso colocar aí no seu papel, no seu rascunho, na sua planilha, quantas horas você trabalha por mês. Então, você pode trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, 6 horas por dia, 3 horas por dia, cada um com a sua realidade aí. Vamos colocar aqui, por exemplo, que você vai disponibilizar por dia 6 horas, tá? Então, são 6 horas atendimento por dia, vezes 5 dias na semana. Então, eu atendo de segunda a sexta ou de terça a sábado e 6 horas diárias. Então, aí a gente consegue calcular quanto que a gente gasta por hora, quanto que a gente tem de despesa por hora para ficar aberto só. Então, são 6 horas por dia, vezes 5 vezes por semana, vai dar um total de 30 horas semanais e 120 horas mensais. Vamos guardar essas 120 horas mensais para a gente poder dividir isso pelo nosso custo fixo e saber por hora o quanto que eu vou gastar só para existir, tá? Custo fixo lá, ó, 4.353,33, né, da depreciação dos meus aparelhos, mais o aluguel, a água, a luz e etc. Dividido por 120 horas trabalhadas, 36,27 por atendimento é para eu ficar viva. Então, eu preciso colocar isso aqui no meu custo, quer queira, quer não. Eu não posso cobrar um valor menor que isso daí. Isso é só o meu custo fixo, ainda tenho mais custo para ir vindo. Então, guardem esse valor de 36,27, ok? Depois do custo fixo, eu tenho um custo variável. O custo fixo é diferente do variável, por quê? Se eu não tenho aquele atendimento do dia 24 de dezembro a 4 de janeiro, eu continuo tendo a despesa do custo fixo, mas meu custo variável, eu não tenho nada de despesa, porque eu não gastei nenhum material. Então, o custo variável, quanto mais eu atendo, mais ele aumenta. Mas é um aumento bom, né? Porque se eu estou gastando muito produto, quer dizer que eu estou atendendo muito. Então, o custo variável, quanto mais você atender, mais você vai gastar. Então, vamos fazer a conta de um custo variável aqui. Muita gente não sabe como faz. O cálculo, então, é o seguinte. Eu tenho o preço dos produtos que eu vou utilizar para determinado procedimento. E eu preciso saber a rentabilidade de cada um. Como que eu sei isso? Pega o telefone ou entra no e-mail da empresa onde você comprou esses produtos e veja se tem lá disponibilizado o rendimento do produto. Se não tiver, liga na empresa e pergunta. Eu comprei um sabonete de 1 litro. Quantos procedimentos ele faz? A empresa faz sempre uma média, né? Porque existem corpos maiores do que os outros, por exemplo. Existe grau de hidratação. Então, para cada tipo de pessoa, eu vou usar uma determinada quantidade do produto, mas a empresa ela já faz essa média para você. Ok? Então, eu coloquei aqui de uma forma aí, simulada, para que vocês consigam entender, tá? Sabonete. Ah, outra coisa. Eu fiz aqui uma simulação de um tratamento de limpeza de pele. Ok? Mas pode ser qualquer outro tratamento. Você só vai ter que colocar ali os produtos que você vai utilizar. Então, sabonete. Paguei R$80 e eles me deram a informação que rende 100 sessões. Então, dividindo, quer dizer que eu vou gastar 80 centavos por sessão. Esfoliante, R$70. Vou gastar 120, são 120 sessões que ele me dá, eu vou gastar R$1,71. Tônico, R$80. Me passaram 90 sessões, então são 88 centavos por sessão. Emoliente, gastei aí R$120 com emoliente, são 30 sessões, então são R$4 por sessão. Uma máscara calmante, paguei R$100, são 30 sessões, R$3,33. E para finalizar aí o protetor solar. R$150, também dá 40 sessões, R$3,75. Se você utiliza outros produtos dentro da sua limpeza de pele, coloque ele aí, ok? Porque a gente sabe que para cada tipo de cliente é um tipo de produto que a gente utiliza, então você tem que fazer isso daí de acordo com o atendimento. E aí me deu um total, ó, de R$14,47. Então eu gasto de produto para fazer uma limpeza de pele R$14,47. Aí você fala, eu cobro 60, então eu tô ganhando 45. Não, ainda não. Então, tá lá, R$14,47. Depois disso, eu ainda tenho mais coisa de custo variável. Eu não uso meus descartáveis, eu não uso só os produtos.
Então, a gente tem que somar os descartáveis também. Eu fiz a mesma conta, tá? Então, coloquei um par de luvas, eu gasto 30 centavos, de algodão e gaze, em média, R$1. Máscara descartável bucal, 50 centavos. 2 toucas descartáveis, a do cliente e a minha, do profissional, 30 centavos em média. O papel toalha, o papel absorvente, em média, 20 centavos. E um lençol de maca, que eu tenho que trocar todo cliente, né? R$1. Então, R$3,30 e aí vai me dar um custo variável total de R$17,77. R$17,77 só do custo variável. E agora eu tenho que fazer uma soma. Eu tenho que somar o custo fixo, R$36,27, e o custo variável, R$17,77. A soma desses dois vai dar o que eu preciso cobrar para ficar 0 a 0. Para empatar, minha empresa não vai ganhar nada com esse atendimento. Mas e o lucro? Por que se eu quero comprar um aparelho e não tenho dinheiro, para onde está indo o meu lucro? Cadê o lucro da sua empresa? Ou você trabalha e não tem lucro? Se você precisar investir num congresso, num treinamento, num aparelho novo, em algo que já depreciou e você precisa trocar, numa reforma, da onde você tira? Tira do lucro, gente. É aí que eu preciso encontrar aí uma porcentagem para colocar em cima desse valor de custo fixo e variável que eu encontrei, porque senão o seu cofre vai ficar igual esse mocinho aqui, ó, vazio. Você trabalha, paga as contas e não sobra nada. Trabalha, paga as contas e não sobra nada. Então, algo está errado. Toda a empresa visa lucro, a não ser que seja filantrópica. Então, uma empresa filantrópica, ela não visa lucro. Mas eu acredito que aqui a maioria dos profissionais visam lucro, visam crescimento. Então, precisam ter uma margem de lucro aí. Então, lucro é determinado pelo profissional ou pelo empresário. Então, você vai colocar uma margem de lucro, claro, coerente com o mercado e com os seus concorrentes, tá? Pode-se colocar margem de negociação também ou de futuras promoções já nesse valor. Então, eu coloquei aqui, na média, de 20% de lucro em cima desse procedimento. Pode ter procedimento que você vai ganhar mais e pode ter procedimento que você vai ganhar menos. Você não precisa estabelecer uma taxa de lucro fixa para todos os tratamentos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Taxa de custo fixo, R$ 36,27 para aquele tratamento. O custo variável, R$ 17,77. E o lucro total fixo de 20% que eu vou colocar para esse tratamento de limpeza de pele vai me dar R$ 10,80. Então, o preço que apareceu aí para mim, R$ 64,84, vamos arredondar para R$ 65. Tudo isso, gente, depende, né? Depende da região, depende se o seu custo fixo é aquele, ou se é maior ou se é menor. Depende se o seu custo variável é esse, ou se é maior ou se é menor. Cada um trabalha com uma empresa, cada um trabalha em um lugar e cada um trabalha com uma margem de lucro. Por isso que é individual. Por isso que não dá para eu falar para você, cobre tanto numa limpeza de pele, ou cobre tanto numa massagem, ou cobre tanto numa aplicação de botox. Cada um vai ter um custo. E aí, por isso que é necessário a gente calcular dessa forma separada. Então, eu tenho um preço de R$ 65, Ana, mas na minha cidade todo mundo cobra R$100. Se eu cobrar 65, o pessoal não vai dar credibilidade para o meu trabalho. Ótimo, coloque R$100. O importante aqui é você saber que você está cobrindo os seus custos fixos, os seus custos variáveis e tendo lucro. Se a sua margem de lucro pode ser maior, perfeito. O que não pode acontecer aqui? Eu cobrar menos. Porque se eu cobrar menos, quer dizer que eu não vou ganhar nada. E se bobear, você paga para atender. Então, olha, vamos fazer a conta aí, sem esses R$10,80, vamos colocar ali que deu R$55, tá? Arredondando. Se você cobra R$50 uma limpeza de pele, tendo isso de custo fixo e isso de custo variável, você está pagando R$5 para a cliente ir lá fazer uma limpeza de pele. E é por isso que muitas vezes a gente fica tão apertado, porque não conseguiu estipular aí um raciocínio para poder colocar o preço de venda do seu serviço para o cliente. Certo? Como que eu ganho mais? Então, porque se eu trabalho e eu não estou conseguindo ver a cor do meu dinheiro, de alguma forma você tem que fazer aí uma auditoria,
sentar e colocar tudo no papel e ver o que você faz para ganhar mais. Eu coloquei aqui alguns tópicos para ajudar vocês, para às vezes dar alguma luz, né, de como a gente faz para ganhar um pouco mais de dinheiro. Muitas vezes a solução está ali do nosso lado e a gente não consegue enxergar, tá? Isso aqui daria um outro curso, viu? Como ganhar mais, como conquistar mais clientes. Às vezes você me fala, Ana, você colocou 6 horas, eu não consigo atender 6 clientes por dia, eu não tenho essa demanda. E aí isso já é um outro assunto, também complexo. Como que eu faço para alcançar mais clientes, né? Então, vamos colocar aqui como que a gente faz para ganhar mais. Reduzir custos fixos. Gente, se eu estou pagando R$800 de aluguel e eu não estou conseguindo clientela, volume, movimento para pagar isso, eu tenho que reduzir meu aluguel. Eu tenho que reduzir o alarme. Então, eu estou com um alarme de R$80, eu tenho que procurar uma outra empresa que faça mais barato. Então, eu preciso procurar reduzir os meus custos fixos. Eu não consigo ficar sem internet, não dá, eu preciso trabalhar com ela. Então, a internet eu não tenho onde mexer. Mas será que se eu mudar de operadora, eu não consigo um desconto melhor? Se eu ligar nessa operadora, eu não consigo uma negociação? Então, tente baixar primeiro o seu custo fixo. Aumentar as horas trabalhadas. Se você está trabalhando às 6 horas cheias e está vendo que está precisando ganhar mais, veja se consegue pelo menos fazer mais um atendimento ao dia. Então, veja se consegue aumentar 1 hora ao dia, porque no mês já são 20 horas trabalhadas a mais. 20 horas trabalhadas a mais, você vai ter uma diminuição do seu custo fixo por atendimento, porque ao invés de eu dividir o meu custo fixo por 120 horas, eu vou dividir por 140 horas. Então, meu custo fixo diminui. E às vezes eu consigo até fazer uma promoção para eu angariar mais clientes, né? Então, vamos ver se eu consigo trabalhar um pouquinho mais, aumentar essas horas de trabalho, se for possível. Implantar novos tratamentos e novas tecnologias. O cliente hoje, ele procura novidade. Ele viu na revista, ele viu na internet, ele vai procurar. Então, a gente tem que estar sempre antenado no que está de novo, né? No tratamento novo. E se realmente aquilo tem aí fundamento científico, se eu não vou entrar de gaiato no navio e começar a vender um procedimento que não tem aí nenhum tipo de eficácia comprovada também. A gente tem que tomar muito cuidado, porque estética também tem muito modismo. Mas será que eu não vou fazer um curso fora, vou fazer um curso diferente, trago essa tecnologia nova, trago um aparelho novo? Será que o meu cliente não vai gostar disso e começar a frequentar o meu espaço mais vezes ou me indicar para outras pessoas? Então, também é de se pensar. Venda de home care. Venda de home care é a mina de ouro, gente. Sabe por quê? Primeira coisa, em primeiro lugar, porque ele otimiza o seu tratamento de uma forma que, se o cliente não utilizar, ele nunca vai ter o resultado alcançado como se estivesse utilizando. Então, vou te dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas. Estou fazendo um tratamento de manchas no meu cliente. E o meu cliente vem aqui na minha cabine 1 vez por semana. Quantas vezes eu aplico despigmentante nele no mês? 4 vezes. Então, ele vem toda segunda-feira. Então, no mês, ele veio 4 vezes. Se eu vendo para ele o home care, que ele tem que usar todo dia, que ele tem que passar todo dia à noite com o rosto limpo antes de dormir, de manhã lavar bem o rosto, passar um protetor solar, eu estou vendendo para ele o home care de despigmentação e estou vendendo aí o protetor solar, correto? Eu ganho para vender isso para ele e eu ganho porque ele está utilizando o princípio ativo 30 vezes no mês. Se ele for uma pessoa disciplinada e utilizar o princípio ativo todos os dias, ele vai aplicar o despigmentante, gente, 30 vezes no mês. E eu aplico só 4. Você acha que o seu tratamento tem chance de ter sucesso se o cliente não utilizar um home care? É muito mais difícil. Então, eu falo assim, ó, acne. O cliente está cuidando do acne, ele vai 1 vez por semana na clínica. Se ele utilizar o home care, a chance de melhorar essa oleosidade, etc., que eu não vou entrar em parâmetro técnico, é muito maior. Então, vou vender o home care para ele, porque eu ajudo na minha renda e eu ajudo no tratamento do cliente. Então, venda de home care não tem nem o que discutir, tá bom?
Fidelizar o cliente que você já possui. Fidelizar o cliente que você já possui é uma das coisas mais inteligentes a se fazer. Porque a gente sabe hoje que em qualquer livro de marketing a gente encontra esse dado, que conquistar um novo cliente é mais difícil, em média, 4 a 5 vezes do que manter o cliente que você já tem. O cliente que você já tem, ele já está adaptado com o seu atendimento, ele já está adaptado com o seu espaço. Se ele retornou e se ele já é o seu cliente, é porque ele gosta dali, ele gostou do seu tipo de tratamento, da sua recepção. Então, é muito mais fácil eu manter aquele cliente do que eu conseguir clientes novos. Então, também isso aí dá uma outra palestra inteira, mas vamos fidelizar o cliente que temos. É muito mais fácil do que a gente ir atrás sempre de novos clientes. Marketing pessoal. Esse é uma pedra no sapato de muita gente, tá? O marketing pessoal aí eu falo desde a sua rede social até quando você anda na rua. Então eu dou um exemplo assim, ó, você tem sempre um médico da sua confiança, né? Um médico onde você vai na clínica dele, ele tá bem vestido, bem portado, com seu jaleco, ele tem uma postura profissional confiante, não é verdade? E você paga a consulta ou vai ou espera 2, 3 meses para ir se consultar com este médico porque ele conquistou a sua confiança, né? Então, vamos quebrar aí a imagem pessoal desse médico, supondo o seguinte âmbito. Você está numa festa e vê esse médico lá nessa festa, de bermuda, chinelo e bêbado. Quebra a imagem pessoal do médico para você? Quebra. E aí vamos supor que você olha na rede social desse médico e vê que esse médico falou um palavrão lá numa frase, num contexto onde não necessitava usar esse tipo de palavreado. Quebrou a imagem pessoal dele para você? Isso acontece com a sua cliente também com relação a você. Então, a gente tem que saber como se portar no supermercado e na rede social e aí fazer um marketing pessoal real para que você seja respeitado como um bom profissional. Alguém aqui já chorou preço de consulta médica para alguém? Não, né? A gente não tem coragem de chegar no médico e falar, nossa, doutor, sua consulta tá muito cara, faz um desconto aí para mim. Nosso médico ali da esquina cobra R$200 mais barato que o senhor. A gente nunca vai fazer isso. Porque a autoridade, ele tem autoridade, então a gente não faz isso. Então, cria autoridade você também. Uma dica, né? Tenha várias opções de tratamento com o mesmo objetivo. Aí, eu falo que a gente geralmente divide as pessoas em classes, né? Na estética, isso às vezes não conta muito. Porque uma pessoa da classe A ou da classe C, às vezes podem fazer o mesmo tratamento. E às vezes a da classe A pode chorar um desconto e a da classe C pagar o tratamento, né? Então, na estética, a gente não tem muito isso. Mas eu falo com relação mesmo à renda. Às vezes, aquele seu cliente da classe C, ele ganha pouco. Às vezes, ele queria fazer aquele tratamento. Ele realmente pagaria por aquele tratamento. Mas, às vezes, ele ganha um salário mínimo, ele ganha R$900 por mês e ele não pode disponibilizar de R$500 por mês para realizar um tratamento de gordura localizada ou de celulite. Não é nem questão de não poder, de não querer pagar, é de não poder pagar. E ali a gente tem o da classe A, que ganha lá um bom salário, que pode disponibilizar esses R$500 por mês para fazer um tratamento. O que eu tenho que ter na minha clínica? Jogo de cintura. Eu preciso ter o plano A, eu preciso ter o plano B e, se bobear, até o plano C. Todo tratamento é personalizado, né? Todo mundo concorda comigo que não existe mais tratamento engessado. Então, conforme aí a necessidade de cada cliente, eu devo estabelecer pelo menos 2 tipos de tratamento. Um tratamento mais completo, onde eu vou usar as minhas tecnologias ali que eu tenho na clínica, que me custaram um pouco mais, que o meu custo fixo ali depende daquilo. Ou se a minha cliente falar, nossa, infelizmente ficou muito pesado, eu gostaria muito de fazer, mas não consigo, eu vou fazer um plano B. Olha, dona Maria, eu estou analisando aqui, eu consigo fazer um outro tipo de tratamento para a senhora não fique sem tratamento,
mas ele não vai dispor de tal tecnologia, os produtos são os mesmos, com a mesma qualidade, a minha mão de obra também não cai, a qualidade é a mesma, mas eu não vou conseguir disponibilizar de tal tecnologia para a senhora, mas aí eu consigo fazer um preço melhor. Então, é não perder cliente pelo nível, pelo status que ele tem, ok? Então, tem aí diversas opções de tratamento, o A, o B e o C. E aí, se ele é amigo do cliente da classe A e falar para ele, ó, eu pago R$400 lá, e o do A fala, eu pago 700, você vai falar, cada um tem um tipo de tratamento, né? Eu não posso engessar. Então, cada um tem um tipo de protocolo, cada um tem um grau de celulite, cada um é cada um, né? Então, tenha sempre um plano B. Não perca tratamento por isso. Faça parcerias. Parceria, gente, importantíssimo. E hoje é legalizado por lei, né? Nós temos uma lei que regulamentou as parcerias, principalmente em salões de beleza. Eu não sei se é a realidade de todo mundo, né? Creio que não. Mas você pode fazer uma parceria com um profissional da beleza também e dividir seus custos fixos. Quando você aluga um ambiente onde várias pessoas podem trabalhar, você divide o seu custo fixo, às vezes, em 1/3. Então, se eu posso pagar R$800 de aluguel numa casa inteira, onde eu posso ter 3, 4 cômodos e eu não vou utilizar todos, vamos dividir com outro profissional da área também, né? E aí eu acabo dividindo os meus custos fixos e isso me ajuda bastante aí a sobreviver, principalmente no começo, nos 2 primeiros anos aí de clínica, os 2 primeiros anos que a gente precisa de paciência, de persistência, de suor para conseguir sobreviver, né? Até a gente conseguir uma cartela de clientes. E agora eu vou para a dica mais importante de todas, e que eu aprendi quando eu trabalhei numa multinacional, quando eu era mais nova, e é assim, o que eu passo para as minhas funcionárias sempre, e é o que eu guardo, e o que eu acho, sim, por ter vivido isso, é uma das verdades para uma empresa sobreviver, é uma das verdades mais verdadeiras mesmo, uma forma de trabalhar e de ver o seu tratamento estético ou qualquer outro tipo de produto, de ter uma facilidade de venda, dele correr dentro da sua empresa. Ofereça. Você pode ter o melhor tratamento, a melhor máquina, os melhores cursos. Se você não oferecer para sua cliente, não vai adiantar. Ela não sabe. Ah, professora, mas eu ofereço. Mas como você oferece? Está oferecendo da forma correta? Ou você fala, eu faço radiofrequência, é R$100 a sessão. Isso é oferecer? Então, temos formas corretas de oferecermos os produtos e oferecermos os serviços. E aí eu vi uma palestra há pouco tempo atrás, depois eu vou colocar todas as referências, quem precisar das referências e quiser me pedir, eu vou deixar meu e-mail no final, pode me pedir que eu mando, em que o consultor financeiro fala o seguinte: tem muita gente que acha que precisa de preço baixo para vender, né? E preço baixo não diz que você vai ter a certeza de venda, né, de cliente. E aí eu vou te dar um exemplo. Na sua cidade, vou falar de cidade, hein? Eu tenho certeza que tem uma lanchonete, na minha cidade que tem uma lanchonete que faz o melhor lanche da cidade inteira. Nossa, mas o lanche é saborosíssimo, é uma delícia. Mas, qual o lanche que mais vende na sua cidade? É dessa empresa aí mesmo. Gente, por que esse lanche é o lanche que vende mais? Tanto na sua cidade, quanto na minha, quanto no país e no mundo inteiro. Porque é o que mais se oferece. O comercial dele está estampado em todo lugar. É o que mais oferece. Não é verdade? E aí eu vou te dar, então, um outro exemplo, também citado por esse consultor financeiro. Qual o refrigerante que mais vende no supermercado? É esse mesmo. E ele é o mais barato? Ele é o mais caro. Se você for olhar na gôndola, ele é o mais caro de todos.
E por que ele é o que vende mais? Porque se fosse por preço, o refrigereco vendia mais. Porque ele é o que mais te oferece. Ele é o que mais mexe com os sonhos das pessoas. No Natal aparece o caminhão dele iluminado e colorido. Ele tá na nossa mente o tempo inteiro, né? E aí se diz lá, a propaganda é a alma do negócio. Se não fosse importante, eles não fariam até hoje, porque eles já são conhecidos. Então ofereça, saiba oferecer, né? Corra atrás aí de conhecimento para saber como se oferece o seu serviço, né? Não foque em preço. Ah, é porque aqui a minha concorrente cobra tanto, eu tenho que cobrar tanto. Não tem. O refrigereco custa R$2, o outro refrigerante custa 6. E o pessoal leva o de 6. É o que mais vende. Gente, tem cliente para todo mundo. Tem cliente para todos os preços. Então não precisa ficar com medo de não vender pelo preço. Certo? Bom, esses são os meus contatos, o meu e-mail, meu Facebook e meu Instagram. Deixo disponível aí para quem quiser me pedir as referências ou saber um pouco mais aí sobre esses dados aí da estética hoje no Brasil e no mundo, como que está o andamento, quais são os números. Eu sei que eu vi pela fonte do Sebrae que o MEI em beleza cresceu aí em torno de 80 mil para 540 mil em um ano. Então, eu estou vendo que bastante profissional está buscando se formalizar nessa área e isso é excelente. Então, se vocês quiserem também alguma dica, alguma sugestão, eu estou à disposição aí nesses canais. E eu finalizo, então, com uma mensagem de Napoleão Hill, eu falei um pouquinho antes. Persistência, paciência e suor é o que eu desejo para vocês, porque o que eu desejo para vocês é muito sucesso, mas para se chegar lá, a gente precisa de muita paciência, de muita persistência e de muito suor. Obrigada a todos, um abraço.